a derrota para um time bem fraco, que é o Grêmio, e os principais jogadores não conseguem dar nenhuma resposta, né? Ai, 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 família, o que houve, Tiagão? Ai, família, eu tô pensando aqui que o vascaíno, de um modo geral, ele é muito mala sem alça. Poxa, Tiagão, tá sendo deselegante, irmão. Eu não sou mala, não. Então, desculpa, tá, família? Perdão. Eu vou falar por mim. O Tiagão, ele é muito mala sem alça. Quando eu cismo com um determinado assunto, eu vou até o final. É Portuga, é Suarmani e agora o Arnaldo. E olha que o Arnaldo nem é o assunto principal desse vídeo. Mas como, né, o Vasco vai enfrentar o São Paulo aí nessa sequência, o Grêmio é um adversário direto do Vasco nesse momento, os dois times com 36 pontos, eu fui acompanhar o início ali da live, depois eu vou voltar a acompanhar, ver se ele fala alguma coisa do grande Luciano, né, que foi cogitado no Vasco. E aí ele levanta aí, né, o Grêmio é fraco, o Grêmio é horroroso, e eu acompanhei a partida. Era pra ter sido uma goleada. O São Paulo teve uma chance ou outra, mas o Grêmio amassou o São Paulo. E aí tem esse tipo de comentário, né? E depois ele fala ali dos principais jogadores do São Paulo que não estão rendendo, né? Aí ele faz essa brincadeira em relação ao Ryan. Ele tá de brincadeira comigo, família vascaína. Mas vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha, porque a gente vai voltar a falar desse confronto aí, Grêmio e São Paulo, pra gente destacar aqui a classificação. Lembrando que nesse momento que o Thiagão está gravando o vídeo, tá rolando Bahia, na verdade Vitória contra Bahia, interessante, né, o Vitória... Falei certo? Não, é o Vitória jogando em casa, tá? Perdão. Vitória contra Bahia, interessante é o Vitória ganhar do Bahia, pra segurar ali com 43 pontos, e tá rolando também Flucê contra a Juventude. Amanhã a gente repercute aí esses dois jogos, família vascaína. Vamos falar um pouco aqui do Andrés Gomes, destacando aqui uma postagem dele. E eu vou levantar aqui uma resenha boa, que eu tava acompanhando agora há pouco, né? Um corte lá da Casé TV, tava por lá o Pedrosa, a Bárbara Coelho. E depois eu vou destacar aqui o Sormani falando do Fernando Diniz. Onde já se viu, o Thiagão vai defender o Fernando Diniz. Thiagão, é um absurdo. Isso não, é porque ele fala lá de título no Flucê, e pá, e bola. Aí eu falei, aí é complicado, mas né, eu quero destacar aqui o Fernando Diniz, porque a gente não pode normalizar o que o Diniz fez com o Ryan. Não dá pra normalizar. Não dá, família vascaína. Em relação a Bárbara Coelho, a gente vai debater aqui o favoritismo na Copa do Brasil. Resenha tá show de bola pra gente fechar essa quinta-feira em grande estilo, família. Então chega aí que tem resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e destacar esse resultado de agora a pouco, 2-0 para o Grêmio. Como eu disse, um amasso, o Rafael, né, fez grandes defesas, poderia ter sido sim uma goleada aqui para o Grêmio. 36 pontos, né, após essa vitória, não ultrapassou o Vasco, né, porque o Grêmio nesse momento está com 9 vitórias, o Vasco tem 10 e o Vasco tem saldo positivo também. Vale a gente destacar isso, né, família? Assim, eu discordo ali do Arnaldo. O Grêmio é fraco, o Grêmio é horroroso, tá vendo? Não é só com a gente vê aí alguns jornalistas e a mídia de um modo, né, geral falar dessa maneira do Vasco, e às vezes nem acompanham, né, o Vasco é um jogo aqui ou outro ali, dependendo do adversário, aí se for lá, principalmente a mídia paulista, cara, e o Grêmio melhorou, tá? Eu mesmo já falei aqui com vocês que eu achava o time do Grêmio bem limitado, mas assim, o Carlos Vinícius, né, que é um atacante, fez 2 gols hoje. Cara, o Arthur dá uma outra dinâmica. O Arthur é muito bom de bola, né? O Arthur, aquele volante, revelado no Grêmio, passou pelo Barcelona, Juventus, não conseguiu render na Europa, mas é um outro nível. Cara, o maluco é muito bom de bola, ele gira, ele roda, é difícil tomar a bola dele, qualidade técnica, dificilmente erra passe. Então, assim, ele aumentou muito, né, o nível do Grêmio. Então não vai ser um jogo fácil, por exemplo, pro Vasco encarando eles lá, né? O Vasco deu muito mole com o Grêmio aqui. Diniz falou sobre isso na coletiva, né, que o Vasco deixou escapar de 6 a 7 pontos e o Vasco deixou escapar 2 pontos contra o Grêmio naquela ocasião, porque o time do Grêmio, horroroso. Hoje já melhorou um pouco, família. E nessa sequência a gente tem o São Paulo, né, que eu projetei aqui com vocês de 8 a 10 pontos. E na minha visão, o Vasco tem que ganhar do São Paulo em São Januário, né? Tô colocando aí na tela para vocês que nos últimos 7 jogos do São Paulo
teve 6 derrotas, né? Só ganhou do Fortaleza na mesma situação que a nossa, né? Teve um jogador expulso, acho que foi o Rigoni, e mesmo assim conseguiu ganhar por 2-0. Família, é muito importante que a gente possa vencer dentro de casa, nessa reta final, garantir os pontos, né? Pra gente conseguir ali, pelo menos, né, sonhar ali com o G6. Eu tô falando muito do Bahia, né? Que tem 43 pontos e joga hoje, mas por que não falar do Botafogo, né? Que tá na 5ª colocação com 43 pontos, né? E tem 28 jogos, assim como o Vasco. Então o Botafogo também é um time pra gente olhar, a gente pode sonhar sim com esse G5 aqui, mas contra o Fluminense na segunda-feira, tem que ter um bom resultado. RB Bragantino, o Vasco sempre tem muita dificuldade de jogar lá, né? Mas da mesma forma que a gente entrou no jogo contra o Fortaleza com o melhor Vasco dos últimos anos, vamos entrar dessa forma contra o RB Bragantino, o melhor Vasco dos últimos anos para encarar eles lá, né? Claro, o RB Bragantino também tem jogadores, né? Lucas Barbosa, que fez um grande campeonato no ano passado, que é do Juventude, o John, tem bons jogadores. Não vai ser um jogo fácil, mas estou torcendo aí por um empate. E aí eu acho sim que o Vasco, nessa sequência aí de 4 jogos, como eu disse, vai somar de 8 a 10 pontos. Mas não pode perder, né, 3 pontos aqui contra o São Paulo. Não estou dizendo que é fácil, mas é na nossa casa. E até imagino que o São Paulo lá contra o Vasco vai chegar melhor, porque o Lucas está entrando pouco a pouco, tá voltando ali, né, alguns jogadores. Não dá para negar que o São Paulo tá bem desfalcado, família vascaína. Mas foi um resultado aqui interessante, porque é um time que a gente pode passar na próxima rodada. Seguindo a nossa resenha, gostaria de destacar esse jogador aqui, perdão, eu até queria dançar reggaeton que fala, não sei, é a música lá que comanda lá na Colômbia, ele dança pra caramba, né, o Andrés Gomes, ele tem um gingado, e ele fez essa postagem aí, ó, muito feliz de fazer parte desse grande equipo, e aí a galera comentando aqui, né, o Lucas Piton joga demais, Colômbia, meu irmão, Nuno Moreira também joga muito. Família, eu tô iludido com ele? Você também tá iludido? Ou você continua achando que é um Lodge 2.0, um Emerson Rodrigues 2.0? Não, né? Poxa, família, eu gostei muito, né? Ele não fez, né, uma grande partida, mas o pouco que ele demonstrou na partida de ontem, cara, foi muito positivo, na minha opinião. Claro que o Fortaleza é um time que, né, é bem limitado, defensivamente falando, é uma das piores defesas, assim como a do Vasco, mas mesmo assim, a velocidade que ele tem, esse 1 contra 1, de chegar no fundo, né, eu acho que ontem estava bastante quente lá, teve até um amigo que comentou aqui, né, e concordou comigo que eu pontuei isso, que lá é muito quente, jogar lá é difícil. O Andrés Gomes estava chegando, né, pelo lado do campo, chegando no fundo, e não estava tendo tantos jogadores na área, né, porque o Vasco estava jogando atrás ali da linha da bola e estava puxando os contra-ataques, né. Teve uma jogada que o zagueiro deu um toquezinho, aí tirou do Ryan, tirou do Nuno, numa bela jogada dele. Então o Vasco precisa muito disso aqui, cara. Eu gostei, e assim, acho que ele tem totais condições de continuar jogando como titular do Vasco, porque esse jogador, esse garoto, esse moleque, esse dançarino ganhando confiança, né? A mesma confiança que o Ryan tá tendo, ele tendo confiança, eu acho que vai agregar muito, família, mas muito mesmo. Tô iludido? Nutella? O que vocês acham? Andrés Gomes, o dançarino. Vamos lá, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, quero reagir com vocês aqui, né, a galera lá da Cazé TV, Bárbara Coelho, tem também o corte do Sormani e depois o Fernando Diniz, né, falando sobre o Ryan lá na Romário TV. Olha só. Até pra gente contribuir nesse comentário, você falou sobre o Pedrinho, que te deu a camisa e tudo mais, e o Pedrinho é um cara maneiro e tudo mais. O trabalho que ele faz na segunda janela é muito importante. Não só ele, mas o Pedrinho, o Felipe, o Admar Lopes e o Fernando Diniz. Porque todos os jogadores que chegaram ao Vasco da Gama vieram com o aval e com a interferência do Fernando Diniz, que ligava pros caras, que enchia o saco, que falava: aqui você vai jogar, você vai ser vitorioso e tudo mais. Então, o Vasco sobe de patamar, Bárbara, por conta da janela. Sim, também. Eu acho que as duas coisas caminharam juntas. Juntos. Deu certo, deu liga, tudo que aconteceu. O Pedrinho, eu trabalhei com ele no Sport TV e na Globo, e ele já era um fanzaço do Diniz, assim, nos bastidores a gente conversava muito sobre ele. Então, a sensação que me dá é que é um cara que conhece muito de futebol e traz um cara que ele gosta muito. Então, ele apostou, ele acreditou, né, Pedrosa? Sim. Isso faz a diferença, cara. Não trouxe por trazer, vamos trazer um maluco aí pra tentar dar um jeito. Ele falou, não, vamos trazer o Diniz, e como eu conheço o trabalho do Diniz, eu vou dar munição pra ele trabalhar. Eu acho que isso fez muito sentido pro Vasco nesse momento. Eu sou fanzaço, eu acho que é um treinador diferenciado. Vou ficar rasgando aqui meus elogios. Muito obrigada, o ADM, por ter metido um Bárbara. Diz como é que tava aí antes disso? Dói muito. Põe de novo, me bate, pode me bater. Entendeu? Eu vim pra cá pra isso.
Bárbara sobre Diniz no Vasco. Ai, mandou o tricolor. Dói muito, é sacanagem. O que eu queria falar com você, Pedrosa, em relação a uma... E quero convidar o torcedor vascaíno a fechar esse acordo. Sim. Segunda de vocês, semifinal da Copa do Brasil é nossa. Não. Sem Pega não, chance. velho. Não quer assinar nada. Nem... Não. Segunda de vocês e a semifinal da Copa do Brasil é nossa. Vocês pegam o torcedor vascaíno? Não tem pode como, pode tá me ligado? pôr pilha aqui na... Uma loucura que o Vasco é favorito na Copa do Brasil. Hoje? Não, acho que não. Hoje eu acho que o Vasco é Olha aí, favorito na olha Copa aí. do Brasil. Ó, Ó. e aí, Hoje? Bárbara Coelho, Diria que o Vasco concordas? é favorito na Copa do Brasil. Concordas? Favorito, é favorito. É bom, é favorito. É favorito. Não joga Eu vou essa dar resposta favoritismo pra pra gente, eles. não. Como é que é? Terceiro do... Sem É isento, hein? Nada o terceiro, disso. é o terceiro do retorno? É o terceiro do É, retorno. É a máquina. Irmão, é terceiro do retorno. Como é que é o tiro, o favoritismo do Vascão? Exatamente. PH na seleção, Coutinho toda hora também é um assunto. Eu assisti esse Rayan... ontem. O Bielsa é a primeira prateleira? É considerado. É, então, o que ele ganhou? Não tem nada também. O que interessa é o conceito, o jogo, as ideias, no que ele impactou o futebol. Então o Diniz é a primeira prateleira? Não, porque ele não impactou o futebol em nada. Não, impactou. o quê? Ou pro bem ou pro mal, mas, Não, mas se impacta o pro Diniz mal, fez pode. barulho. Não. Eu posso pegar e montar um time que vai perder pra todo mundo. Impactei pro mal. Não, mas mas aí você não pode estar na primeira prateleira, você tem que estar na última. Mas o Diniz ganhou a Libertadores, pô. Ganhou uma Libertadores, mas ainda é muito pouco pra chegar a dizer primeira prateleira. Contra quem foi a final? Contra o Boca, aí vale, né? Vale. Contra o Boca foi. Mas aquela Libertadores do Fluminense, hein, eles não pegaram ninguém. Mas é verdade. Só as duas, só as três do Santos é que vale. Não pegou nem o Palmeiras nem o Flamengo, que eram os melhores times, ainda continuam sendo os melhores times da América do Sul. Pegou o Boca que eliminou o Palmeiras. Pois é, mas o Palmeiras entregou pro Boca. Se a gente for pegar isso, claro, não é comparando figura, né? A figura do Mário Sérgio é gigante. O Diniz também tem trabalhos muito expressivos com times pequenos. Audax. Aonde? Então. Cara, ele faz um trabalho muito legal no Votorati. Ele faz um... Porra, era o contexto que ele tinha, cara. O Audax, pronto, o Audax. Ele faz um trabalho legal no São Paulo, no Legal, Fluminense. beleza. Aonde? O Fluminense foi legal. Favorito, O São Paulo eu gosto do trabalho dele Tá também. aqui, legal. Ele, querendo É ou ótimo, não, tá diferente. recuperando, de certa forma, esse Vasco É aí. verdade. Segundo turno do Vasco Sim. é bom, o Vasco tá na O semifinal Ramon da Dias Copa do fez a mesma coisa Brasil. no Fluminense no ano passado. O Sormani, quando ele bota um negócio na cabeça, esquece. Rayan, por exemplo, é um que tem se destacado muito. Você tem esse pressentimento que logo, daqui a pouco ele vai embora pra Europa? Não, já era pra ter ido. Quando eu cheguei aqui, eu falei que depois de 3 dias, eu falei que ele era invendável. Eu inventei um termo, vende o que quiser. Me vende todo mundo, vende as cadeiras, vende o campo, a trave, mas não vende o Rayan, porque ele era um jogador muito... que o potencial dele é imenso e ele ainda tá só no começo. O Rayan tem muita coisa pra aparecer ainda. Ele está se apropriando do talento. Ele é forte, né? Ele é um jogador assim, talvez ele seja, aqui no Brasil, para mim, ele é o atacante mais completo que a gente tem no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Porque ele é um jogador que joga de ponta dos dois lados, ele joga de 9, ele joga de 10, ele é muito forte, ele é rápido, ele é explosivo, ele faz gol, ele é canhoto. Tudo que você imaginar de um jogador, o Rayan tem. Ele é um jogador muito diferente, ele é muito especial. Tá aí, muita coisa interessante pra gente destacar nesse comentário final, família. Em relação à semifinal da Copa do Brasil, vocês sabem, né, a minha opinião sobre isso. Eu vejo o Maracanã, né, como uma diferença. É isso, eu acho que eu vou colocar dessa forma. O Maracanã é uma diferença hoje. Porque time, papel, momento, é bem pau a pau. Eu tô vendo aqui a galera do grupo de membros comentar, né, estão acompanhando aqui. O Vitória tá ganhando, inclusive, nesse momento aqui que eu tô falando com vocês, 10h06 da noite, 1x0, o do Renato Kaiser. Eles estão falando aqui que o jogo Fluminense e Juventude tá bem fraco, horroroso, por sinal. Então, assim, é um jogo pau a pau, mas né, essa questão do Vasco não jogar em São Januário me incomoda um pouco, família. Então, tô muito confiante, tá? Muito confiante para essa semifinal aí. E claro que pegando o gancho ali do Pedrosa, Cuesta, Robert Renan, Barros, né? A gente não pode esquecer. As opções que você tem, Matheus França, o próprio David, o Verratti, que eu acredito que vai ser importante aí, vai marcar um gol decisivo nessa semifinal da Copa do Brasil, na minha opinião, entrando, claro, no decorrer dos jogos, o Andrés Gomes. Então tudo isso contribui na nossa confiança. Agora, em relação ao Fernando Diniz, é muito engraçado, né, cara, que a gente vai trocando uma ideia com a galera lá no Insta ou no Zap, e eu tava falando sobre isso, né, com um amigo sobre o Fernando Diniz. E eu falei com ele, cara, eu sei que o Ramon Dias, e o Sormani até fala aí, né, claro que assim, não vou comparar porque é uma situação totalmente diferente. O Ramon Dias chegou no Vasco, num cenário bem pior, né, o Vasco afundado ali na zona de rebaixamento, um time sem confiança, teve que, né, trocar ali a roda com o carro andando, chegando o Verratti, chegando o Paulinho, chegando o Payet, um cenário bem mais complicado, né, o Diniz já tem um time mais qualificado, mas não dá pra negar que o Diniz é um ponto forte do Vasco. Mas se você pegar o Diniz, realmente ele é o treinador. Eu sei que o trabalho dele no Grêmio
no Cruzeiro foi horroroso e os jogos ali, né, a passagem dele no Fluminense, a reta final, foi bem ruim, né? Só que é o treinador que venceu, conseguiu vencer recentemente. Então o Vasco dá pra dizer que o Fernando Diniz, né, é o melhor treinador que o Vasco teve nos últimos anos, né? Por ter vencido aí a Libertadores em 2023. Não é isso? Apesar de concordar com o Sormani que essa Libertadores, Enervalência, e só pegou time fraco depois, né? Mas eu acho sim, família, que o Diniz é um treinador de primeira prateleira, sim. O Sormani tá revoltado da vida com os 6 que ele tomou, né? Os 6 que ele tomou ainda mexe com a cabeça dele. E por depois, Thiago, mas você tava pontuando isso, pontuando aquilo. Família, o Diniz vem mudando. O Diniz vem mudando. Ele, às vezes, ele comete erros, como cometeu contra o Palmeiras. Isso é muito claro pra mim. Até se você pegar uma resposta que ele deu na coletiva de ontem sobre o Verratti, que ele fala, nesse jogo aqui, com um jogador a menos, o Verratti não entrou porque eu achei que não era um jogo pra ele. Só que, poxa, como assim? Contra o Internacional foi? Contra o Del Valle foi? Contra o Botafogo e contra o Flamengo, né? Que esses dois times com mais posse de bola, atacando mais o Vasco, então o Vasco com uma ideia de contra-atacar. Foi? Não foi, pô. Sabe? Não é meio incoerente da parte dele falar que não era jogo pro Verratti entrar e lá em esses jogos o Verratti em campo? Erros. Erro. E ele vem corrigindo esses erros. Isso que a gente pontuava aqui no canal. Se o Diniz continuar insistindo, né, com algumas coisas, o Vasco vai cair, pô. O Vasco vai cair. Não trazer mais físico pro time, mais saúde pro time. O Verratti sendo intocável. E essas coisas ele vem mudando. Mudando o estilo de jogo. De não sair jogando. Quantas vezes o Vasco, mesmo com 11 ali, o Vasco estava fazendo um lançamento, jogando com passe longo. Então o Diniz está se adaptando. E essa adaptação que ele está trazendo para esse Vasco faz ele sim ser um grande treinador. Mexeu muito bem ontem no time, na hora certa, no momento certo. Deu sangue novo, tirou as peças corretas. Então ele ajustando isso aí, é o que eu falo. O Diniz equilibrando os times dele, no caso Vasco hoje, o Diniz, na minha opinião, vai ser o melhor treinador do Brasil. Porque, como assim ele não traz um impacto? Né, a saída do Diniz, a saidinha do Diniz, né, a paralela cheia. O Diniz trouxe vários conceitos para o futebol brasileiro. Sabe? Então o Sormani ele tá revoltado com 6-0. E aí o ponto final, família, que eu queria destacar em relação ao trabalho do Fernando Diniz é justamente o que ele falou ali para o Romário, tá? Porque eu falei com vocês aqui recentemente que a reforma de São Januário é como se fosse um título, né? Guardada as devidas proporções, né? Claro que a gente quer gritar, é campeão, mas eu digo assim, os benefícios, né, que isso pode trazer para o Vasco em termos financeiros, e aí, né, consequentemente, isso melhorando e tudo mais, e capacitando o Vasco para conquistar futuramente. Cara, e o que o Diniz fez com o Ryan, na minha opinião, é um título. É um título, porque o Ryan, um tempo atrás, né, surgiu uma proposta do John Textor, sei lá, de 88 milhões, mais algumas coisas, jogar lá no Newton Santos, e não sei se tinha um percentual. E assim, eu não sou o torcedor que acerto tudo, tá? Tem muita gente que eu vejo que não erra. Eu erro, porque naquela ocasião eu falei, cara, eu venderia. Eu falei, e não tem problema nenhum de assumir, porque eu acho que faz parte. Porque eu lembro que eu comentava aqui com vocês que o Ryan, eu sou bipolar. Uma hora eu falo que ele é isso, outra hora eu falo não dá, e naquela ocasião eu falei, vende. E claro, teve muita gente que não. Falou, poxa, não dá não, que isso, esse moleque vai evoluir ainda e tudo mais. E o Diniz foi fundamental nessa evolução. Hoje, o Vasco conversa, a gente está debatendo aqui valores surreais. Surreais. Hoje o Vasco fala de 250 milhões. Tem gente que comenta que ele vale 300 milhões. E olha a importância disso. Olha o impacto que o Diniz teve no Ryan e no Vasco futuramente, colocando esse dinheiro no bolso do Vasco, esse papel colorido. Então isso é fundamental, família. Eu fui buscar aqui, ó, por exemplo, o Ryan não vai chegar nesse valor, tá? Mas a importância disso que eu quero dizer, tá? Até, não sei se a Crefisa vai comprar o Vasco, mas é isso que eu falo aqui que faz parte, né, dessa experiência que ela tá tendo lá, a empresa como um todo. O Hendrick foi vendido por 432 milhões. O Estevão, o negócio pode girar em torno de 358 milhões se ele atingir algumas metas. O Vitor Reis, é isso mesmo, né? Vitor Reis, zagueiro que o City contratou, 220 milhões. Então você pega o impacto do Diniz no Vasco hoje. Um jogador que poderia sair por X valor, hoje a gente está trabalhando com uma ideia de um valor acima de 200 milhões. Isso é surreal, família. Isso é surreal. A gente não pode normalizar o que o Diniz fez com o Ryan e o impacto que isso vai ter futuramente no Vasco. Não dá. Não dá. A gente tem que exaltar
esse trabalho com o Ryan, claro, né? Não tô aqui dando só o mérito pro Diniz. O Ryan é que tá jogando, é que tá se dedicando, é que tá decidindo, né? Claro. Mas o próprio Ryan fala, né, que o Diniz tá sendo fundamental nessa fase que ele tá vivendo no Vasco. Fui. Eu acho que eu finalizei essa quinta-feira em grande estilo. É muito bom ser Vasco.